Michelle Berrabi prepara a passadeira vermelha. É proprietária de uma pequena sala de cinema no sul de França, um espaço que estava condenado ao encerramento quando foi comprado há 4 anos. Michelle admite que a sobrevivência depende dos grandes êxitos de bilheteira. Ao mesmo tempo, isso dá-lhe espaço para programar filmes mais pequenos, independentes, permitindo aos consumidores apreciar a diversidade do cinema europeu. No entanto, a tarefa não é fácil. O cinema europeu tem um grande problema. Primeiro, a língua é um handicap, ou seja, se um distribuidor compra um filme em sueco, ou mesmo se está em inglês ou noutra língua qualquer, legendar a película sai caro. Depois há poucos filmes que correspondem à estrutura francesa. Quando digo a estrutura francesa, quero dizer que sejam suscetíveis de captar pelo menos 400 mil pessoas para que sejam rentáveis para um produtor. Há filmes fantásticos em toda a Europa, mas que vão representar 100 ou 120 mil entradas. Os distribuidores estão mais reticentes. Conseguir que as distribuidoras arrisquem mais é uma das prioridades do cinema europeu. Estima-se que das 1.200 películas produzidas na Europa em 2010, metade não chegou sequer a ser projetada no grande ecrã. Cada 4 em 5 filmes mostrados na Europa foram americanos. Em países como o Reino Unido, os números atingiram os 95%. Michelle Berrabi organiza frequentemente eventos onde convida realizadores europeus para projetarem as suas películas, algo que nem sempre é rentável. Na noite que marca o início do Festival de Cannes, Michelle programou o novo filme de Woody Allen, Midnight in Paris. Não deixa de ser uma ironia que a abrir o festival esteja uma película norte-americana, ainda que a história se passe na capital francesa. There are our sightseers. If I never see another charming boulevard or bistro again. Cannes é talvez o maior e mais conhecido festival internacional de cinema. É também um paraíso para os realizadores e especialmente para as distribuidoras. Além da competição, em Cannes reúne-se toda a indústria do cinema, com cerca de 100 mil participantes e 4 mil películas. Mas afinal, quantas têm assinatura europeia e quantas são compradas para distribuição? Eduardo Carneros é um produtor espanhol que acredita que a melhor maneira de vender um filme é tentando distribuí-lo individualmente. Uma tarefa nada fácil. Um dos grandes problemas da distribuição na Europa é que existe, não diria um inimigo, mas antes uma grande máquina comercial e de marketing que domina os canais de distribuição, o que quer dizer, no final, que domina o público. Eles têm muito poder. É como uma grande cadeia de restaurantes que está em toda a parte. Quando há McDonald's em todo lado, torna-se difícil comprar ou vender outro tipo de produtos. É preciso olhar nos olhos dos políticos europeus e dizer-lhes: senhores e senhoras, esta riqueza que temos precisa de ajuda. Esta cultura que temos, esta riqueza, sim necessita ser ajudada. E não é apenas uma questão de identidade cultural, mas sim de guerra económica. Este é o filme que Carneros co-produziu e apresentou na Semana da Crítica de Cannes. Las Acácias conta a história de um camionista na América do Sul que dá boleia a uma mulher com um bebê. Acaba por embarcar numa longa viagem. As críticas foram boas, agora só precisa de ser distribuído.
Nanni Moretti conhece bem o Festival de Cannes e os problemas da distribuição. Há 35 anos, o realizador italiano apresentou aqui o primeiro filme e em 2001 ganhou a Palma de Ouro. Também é proprietário de um cinema em Roma, onde pode exibir os seus filmes e ajudar outros realizadores. Este ano esteve em Cannes para mostrar a mais recente produção, Habemus Papam. Conta a história de um novo Papa a quem tremem as pernas quando pensa no peso da responsabilidade. Um psicólogo, papel interpretado pelo próprio Moretti, tenta ajudar. Buongiorno, come va? Come si sente? Scusi, non so cosa dire. O realizador defende a indústria cinematográfica com humor. Grazie a tutti. Grazie. In Italia Em Itália, muitos dos pequenos cinemas fecharam. Os grandes complexos atraem um tipo diferente de pessoas. Deveria haver uma grande cadeia, vários cinemas em muitas cidades, com 2, 3 ou 4 salas que mostrem a arte do cinema. Multisale, insomma, dei cinema com 2, 3, 4 schermi em tantas cidades. O problema é que, às vezes, os realizadores fazem maus filmes e os espectadores podem ver 1, 2, 3, 4, 5 maus filmes e, quando chega o sexto, pode até ser muito bom, mas poucos vão vê-lo. 3, 4, 5 brutti film d'autore, poi il sesto film d'autore, magari bello, non lo va a vedere. Fazer um bom filme europeu para que as pessoas o queiram ver. Nick Baltazar diz que isto é cinema. A Euronews esteve com o realizador na cidade de Gante, na Bélgica, durante a rodagem do filme Till Always. Baseia-se na história verídica de um homem que tinha esclerose múltipla. Pede ajuda aos amigos para pôr termo à vida com dignidade, o que acaba por acontecer. É uma coprodução em que parte do pequeno orçamento foi financiado pela União Europeia. O filme está em Flamengo e, para Baltazar, diferentes línguas são um valor adicional para a Europa, não um obstáculo. A sua última produção foi vendida em 52 países. O cinema é a única coisa em que o bilhete custa 10 euros e é possível comprar um bilhete para um filme que custa 200 milhões de dólares ou para um filme como o meu que custa 2 milhões de euros. Por isso pode-se comprar um Maserati ou uma bicicleta barata. Mas o mais incrível é que, por vezes, com as bicicletas baratas é possível ultrapassar os Maseratis. É essa a riqueza do cinema europeu. Diversidade cultural e linguística, os fundos da União Europeia, que ascendem a 20 mil milhões de euros nas últimas 2 décadas, diretores criativos e atores são estes os ingredientes com os quais o cinema quer ganhar a batalha no grande ecrã.